Edge chegou a All Elite Wrestling. E agora? O que ele deve fazer? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar para vocês 4 coisas que eu gostaria de ver o Edge fazendo nessa sua passagem pela All Elite Wrestling. Mas, obviamente, que esse tipo de vídeo tem muito mais graça quando eu conto com a opinião de vocês. Quero muito saber quais são as expectativas para vocês a respeito dessa passagem do Edge pela All Elite Wrestling. Não se esqueça, vídeo simples, feito de fã para fã. Então, se você tiver gostado, deixa o like. Eu agradeço muito se você fizer isso e deixa aqui o seu feedback. Então, vamos lá. Todo mundo sabe, The Rated R Superstar Edge ou Adam Copeland chegou ao Elite Wrestling. Vou deixar uma coisa bem clara. Eu não vou chamar esse cidadão de Adam Copeland. Eu sei que é o nome dele verdadeiro, mas não dá. Eu conheci ele a vida inteira como Edge. Edge é um nome muito simples de se dizer. Não é igual o Daniel Bryan, que simplesmente virou Bryan Danielson, que é praticamente o mesmo nome, só que de ordem invertida e não abreviado, né? É o nome real, não. É totalmente diferente migrar de Edge para Adam Copeland. Inclusive, ele deveria ter escolhido outro nome. Chega de tanto Adam na All Elite Wrestling, certo? Pois é, pelo menos essa é a minha opinião. E sem mais delongas, eu vou falar para vocês as 4 coisas que eu gostaria de ver ele fazendo nesse novo desafio dele, que é a All Elite Wrestling. Porque, como eu disse para vocês, ele já fez tudo que tinha que fazer na WWE e agora ele vai ter novos desafios. E eu vou começar com o mais óbvio, que é uma rivalidade com o Christian Cage. Todos nós sabemos de toda a história envolvendo Edge e Christian, principalmente como equipe, mas seria muito interessante ver o Edge chegando na Elite Wrestling e rivalizando com o Christian Cage, porque, obviamente, com todo esse hype da chegada dele, o Edge vai ser um grande babyface da companhia. E o Christian Cage, para quem não acompanha a Elite Wrestling, eu só acompanho ele nos tempos de WWE, ele é o heel mais repulsivo que tem a All Elite Wrestling, atacando em pontos pessoais dos wrestlers, sempre causando um certo desconforto para o público da maneira como ele se comporta. Isso ficou bem claro no segmento que eles tiveram no Dynamite, que aconteceu depois do pay-per-view que o Edge debutou, né? Que foi o Wrestle Dream. Então vai ser muito legal ver uma rivalidade deles e, quem sabe, um combate no Full Gear. Talvez o primeiro grande embate do Edge na All Elite Wrestling seja um combate singular com o Christian, né? Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de ver ele fazendo. E obviamente a segunda é finalizar a rivalidade com o Christian e voltar a fazer dupla com ele. O Edge e o Christian foram das grandes duplas da WWE, porém eles não trabalharam tanto tempo juntos assim. Eles trabalharam lá na década de 90, depois obviamente eles se separaram. O Christian em determinado momento foi para TNA, enquanto o Edge continuou na WWE. Teve toda a questão da lesão que obrigou o Edge a se aposentar. Aí depois o Christian se aposentou. Os dois aparentemente poderiam voltar a lutar, mas a WWE não quis autorizar a volta do Christian, só autorizou a do Edge. Aí o Christian foi para o Elite Wrestling. Então seria muito bom ver os dois tendo uma última run como duplas. Inclusive, como o próprio Edge disse, tendo combates contra o FTR, que pra mim é a melhor tag que existe, contra os Young Bucks, seria muito bom. Então, até mesmo os Hards estão agora na All Elite Wrestling. Então, dá pra fazer algumas lutas bem nostálgicas e bacanas envolvendo essa tag Edge e Christian. Essa run do Edge na All Elite Wrestling, acredito que deve ser a última dele. E provavelmente vai ser a última do Christian. Então é a última oportunidade que a gente vai ter de ver essa dupla voltar a competir. Então eu gostaria muito de, após a rivalidade Edge e Christian, eles fizessem as pazes e se unissem em uma dupla e tivessem alguns combates de duplas dos sonhos, né? Agora, a terceira coisa que eu gostaria de ver o Edge fazendo é tendo um combate individual contra o Bryan Danielson. Sim, o Edge, quando ele estava na WWE, ele chegou a enfrentar o Daniel Bryan, se eu não me engano, em 2010, num combate muito curto de Monday Night Raw, onde o Bryan não tinha o destaque que teve, e ele tinha vontade de enfrentar o Bryan na última passagem que ele teve na WWE, e eles se enfrentaram num combate triplo, no evento principal da WrestleMania 37, onde também teve o Roman Reigns, naquele combate que teve aquele final épico que o Roman Reigns fez o pin, os dois juntos. Mas eu me lembro que naquela época o Edge disse que queria um combate de 1 hora com o Daniel Bryan, e isso não aconteceu. O Bryan saiu da WWE, foi para o Elite Wrestling, e agora com o Bryan fazendo lutas fantásticas na All Elite Wrestling e o Edge estando lá, tem uma oportunidade perfeita para eles fazerem um combate de wrestling bem bacana. Se isso vier de uma boa rivalidade, tudo bem.
Mas se não, se for só o combate mesmo, pra mim serve. É um combate que eu sempre quis ver. E agora, né, nunca imaginei que teria essa oportunidade de novo. E tem. Na melhor maneira possível, porque com certeza a All Elite Wrestling vai dar muita liberdade para os dois fazerem a luta que eles gostariam. Não sei se a WWE permitiria, né? Então, um combate contra o Bryan Danielson é uma coisa que eu quero ver o Edge fazendo. E por fim, pessoal, eu acho que uma das coisas que eu tenho mais expectativa para ver o Edge fazendo nessa nova caminhada dele, né? E provavelmente última, né? Esse novo desafio dele na All Elite Wrestling é uma rivalidade e confrontos verbais poderosos contra o MJF. O MJF tem as melhores guerras de promos na All Elite Wrestling. Contra o CM Punk, contra o Chris Jericho, contra o William Regal, contra o Jay White, contra o Samoa Joe. Então, uma guerra de promos entre o MJF e o Edge seria fantástico. O Edge é velho nesse assunto, né? Ele sabe o que ele faz. Por muitos e muitos anos interagiu de maneira fantástica no microfone contra nomes como John Cena, Paul Heyman, inclusive muitas vezes colocou no lugar o próprio Miz. Então o Edge não vai, obviamente, fica com medo do MJF. De jeito maneira, eles com certeza vão ter segmentos brilhantes no microfone. Vai ser muito bom saber o que cada um vai explorar de cada um. E vai ser interessante. Vai ser interessante porque o MJF sempre fica citando o WWE, que quer fazer o jump, né, a ida para a WWE em 2024. O Edge veio de lá, então seria bastante interessante ver essa questão, né, como é que eles trabalhariam sobre essa perspectiva. E seria a velha guarda contra a nova guarda, né? Eu acho que o próprio Max gostaria de ter esse tipo de interação. É claro que eu gostaria de ver eles se enfrentando também em um ringue, né? Em um combate, mas eu acredito que a rivalidade e as promos seriam o ponto alto, sem dúvida alguma, tá? Então, é isso que eu mais quero ver o Edge fazendo na Elite Wrestling, pessoal. Eu quero ver ele rivalizando e lutando contra o Christian. Eu quero ver ele tendo mais uma vez a oportunidade de unir forças com seu melhor amigo, né? Ter uma última run como tag. Eu gostaria muito de ver um combate dele contra o Bryan Danielson, dessa vez individual e com tempo. E principalmente uma rivalidade e guerras de promo, uma guerra verbal mesmo, com Maxwell Jacob Friedman MJF. Sim, é o que eu gostaria de fazer. Mas você tem vontades diferentes das minhas? O que você gostaria de ver o MJF fazendo no Elite Wrestling? Talvez você não tenha uma lista de 4 itens, assim, de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca aqui nos comentários, pessoal. Deixa o like se caso tiverem gostado. Até a próxima e tchau!